Olá, irmãos queridos. Infelizmente, nós ainda continuamos em quarentena, impedidos de nos reunirmos publicamente para adorar o Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor, mas continuamos com o trabalho de transmitir o estudo das Escrituras. Animamos você, estimulamos você e sua família a reservar um tempo para estudar as Escrituras conosco. Nós iremos iniciar hoje com a leitura do Salmo 139. Não todo o Salmo, a leitura seguirá até o verso número 16. Após a leitura, teremos um momento de oração. E como sempre temos feito, teremos um momento também de cânticos. Então, passaremos alguns cânticos. Se você conhece, convidamos a cantar juntos. Primeiro a leitura das Escrituras, Salmo 139, desde o primeiro verso até o verso número 16. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos conhece profundamente, que está sempre conosco, nos cercando por trás, por diante, impondo as suas mãos poderosas sobre nós para nos proteger, nos guardar. Louvado seja Deus que sabe das nossas palavras, mesmo antes delas nos chegar aos lábios. Louvado seja Deus que
trabalha em nosso favor. Bendito seja o Senhor que nos formou para o seu próprio louvor, a sua própria adoração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, graças rendemos ao Senhor pela tua misericórdia, o teu poder, o teu amor, pela justiça do Senhor e a compaixão do Senhor. Porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Conhece os nossos corações, sabe das nossas lutas e dores, sabe das nossas limitações e fraquezas. E continua nos amando, sendo bondoso conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades. Bendito seja o teu nome hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Voltamos a orar, a implorar a bênção do Senhor sobre a nossa igreja, os irmãos que congregam conosco, especialmente os nossos queridos mais experientes, mais idosos, enfraquecidos para enfrentar este vírus que tem assolado o mundo. Pedimos a proteção do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor guarde e fortaleça em nome do Senhor Jesus. Todo o teu povo colocamos diante do Senhor. Aqueles que estão tendo dificuldades econômicas nesse momento, nesse período, também imploramos a bênção do Senhor. Pedimos, querido Deus, por todo o nosso país, pedimos pelo nosso presidente, pedimos pelos nossos ministros, pedimos pelos nossos deputados e senadores, pedimos pelas lideranças que o Senhor instituiu. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria, vontade de fato de agir de modo que, ó Pai querido, toda a sociedade seja beneficiada. Pedimos que o Senhor não permita que esses líderes coloquem os seus interesses na frente do bem comum, do bem da população. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por esse momento. Ajuda o teu povo a passar por esse momento de crise. Fortaleça o coração de cada um. Anima a fé de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos, vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado,
mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, me alegro em tua vida em minha vida. Queridos, passaremos agora ao estudo da Palavra de Deus. O Salmo número 8 será lido e nós iremos estudar hoje sobre o homem. O que é o homem? Quem é o homem? Por que o homem foi criado? Por que o homem tem dificuldades, mazelas neste mundo? Nós vamos estudar a este respeito. Faremos a leitura do Salmo número 8 e a palavra do nosso Deus diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale ao coração de todos que assistirem esse estudo, que possamos de fato aprender na tua palavra quem somos nós, quem é o homem, por que nós fomos criados e por que enfrentamos tantas mazelas e dificuldades nessa vida. Motiva o nosso coração a render glórias ao Senhor, pela bondade, graça e compaixão do Senhor, que nos tem como alvos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, nós iremos então projetar, transmitir o estudo. Eu peço que os irmãos acompanhem com muita atenção. Que é o homem? Esta é a pergunta que nós encontramos lá no Salmo número 8. É claro
que Davi, ele não toca apenas neste assunto no Salmo número 8. Na realidade, quando observamos o Salmo, vemos que logo no seu início, Davi está glorificando a Deus, apontando que o Senhor é todo magnífico. O nome de Deus, a pessoa de Deus é magnífica. E ele então criou todas as coisas para o seu louvor, inclusive o homem, como nós veremos a seguir. Davi, chegando no verso número 3, ele contempla os céus, a lua, as estrelas, e vendo um pouco sobre as coisas grandes e impressionantes que Deus criou, a lua, as estrelas, ele então questiona a si mesmo, dizendo: que é o homem para que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, da lua, das estrelas, de todo o universo, que é o homem para que este Deus Criador venha para visitá-lo, que é o homem que o visites. Mas logo no verso número 5, Davi aponta que o homem é um ser que recebeu do Criador honra, glória, pois tornou-se a coroa da criação quando o Senhor Deus o fez por um pouco menor do que ele. Estas são as palavras que nós encontramos no verso número 5. A partir do verso número 6, nós vemos que Deus deu domínio ao homem, domínio sobre a criação, aves, répteis, peixes, e toda a criação então deveria ser dominada, cuidada e aproveitada pelo homem que o Senhor criou. E para encerrar, nós vemos o verso número 9, que Davi novamente aponta como o Senhor é magnífico. Ele começa o salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele termina o salmo da mesma maneira, glorificando a Deus e apontando como o Senhor é magnífico em toda a criação, ou acima de toda a criação. Olhando especialmente para a pergunta que Davi fez, é que nós então iremos trabalhar o estudo, que nós iremos focar o estudo, quando nós devemos começar então pensando a respeito de algumas perguntas, alguns questionamentos. O homem é obra do acaso? Aqueles que conhecem as Escrituras têm uma resposta definitiva e clara para esta pergunta. O homem não é obra do acaso. Segunda pergunta, que é importante também ser destacada: o homem é o centro do universo? Ele é a medida de todas as coisas? Tudo depende do homem ou encontra razão de ser no homem? Aqueles que conhecem as Escrituras também têm uma resposta definitiva e clara para este questionamento. Não, o homem não é o centro do universo. De fato, ele foi feito por um pouco menor do que Deus, assim diz Davi no Salmo número 8, recebeu honra e glória do Criador, mas ele não é o centro do universo, não é o centro da criação,
A criação encontra razão de ser na pessoa de Cristo, nosso Salvador, na pessoa de Deus, que criou todas as coisas. Deus é o centro da criação. O homem é uma criatura divina. A terceira pergunta, terceiro questionamento, é o seguinte: o homem é um ser evoluído? Bom, não no sentido do que muitos têm usado o termo evoluído, ligado esse termo à teoria da evolução, do Big Bang. Não, nesse sentido, o homem não é um ser evoluído, ele não veio da evolução, ele não é um produto da evolução, tal como a teoria de Darwin. Não, o homem é criado por Deus, ele é sim um ser capaz de apreender conhecimento e de colocar em prática as suas habilidades, o seu conhecimento. Isto é graça de Deus, como nós veremos posteriormente. Todavia, não, o homem não pode ser compreendido como um ser produto da evolução, tal como alguns estão afirmando por aí. Importante também destacar no nosso estudo que o homem, segundo as Escrituras, deve ser definido como uma criatura de Deus. O homem é um ser criado por Deus. Daí veio a existir. Ele teve um início, e esse início foi dado pelo Senhor Deus, quando então formou o homem. Assim como nós podemos conferir lá em Gênesis capítulo 1, o verso número 27. A palavra de Deus, quando dentro daquele contexto da criação, o Senhor já havia chamado à existência a luz, o Senhor já havia criado o universo, e aí dentro desse contexto da criação, nós chegamos ao verso número 27, e este verso diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem, portanto, é uma criatura divina. Ele passou a existir não por obra do acaso, mas segundo o desígnio de Deus, que é sábio, poderoso, e desejou, na sua sabedoria e soberania, criar o homem, e o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Esta é a razão pela qual nós existimos. Esta é a razão pela qual Deus nos criou, ou melhor dizendo, para o qual Deus nos criou para o seu louvor, para a sua adoração, para rendermos glórias ao nosso Criador. Também podemos destacar o Salmo 95, verso número 6. Neste salmo está registrado da seguinte maneira: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou e nós então devemos adorar, nos ajoelhar diante do Senhor para adorar o Criador. O homem, portanto, deve ser compreendido como uma criatura divina. É importante dizer também que Deus
Ao criar o homem, Deus deu a ele um mandato cultural. Significa que Deus deu ao homem serviço, deu ao homem, claro, sem dúvida alguma, habilidades e ordenou que o homem usasse tais habilidades, inclusive para cuidar do jardim, cultivar o jardim, ou seja, o local onde ele habitava, e também, de maneira sábia e consciente, explorar esse local para o seu bem. Então, o homem deveria trabalhar, cuidar, cultivar a criação, pesquisar a criação e, claro, no melhor sentido da palavra, explorar a criação para a sua sobrevivência, para o seu bem. Dentro desse mandato cultural, também devemos observar que Deus mandou o homem povoar o mundo. O homem deveria, então, se multiplicar. Esses fatores apontam para a profunda relação que o homem tem de dependência de Deus. Dependência de Deus para encontrar o seu propósito nesta vida e dependência de Deus para continuar sobrevivendo nesta terra. O homem, então, foi criado para adorar a Deus, obedecer a Deus, cuidando do jardim, pesquisando, explorando o jardim, povoando o mundo e rendendo toda a sua gratidão ao Criador, toda a sua devoção ao Criador. E para sobreviver neste mundo, para viver neste mundo, o homem também é dependente de Deus. Tanto o seu propósito quanto a sua subsistência depende de Deus, o Criador, governador, mantenedor de todas as coisas. Necessário destacar esse ponto. Deus não somente criou o universo, mas ele sustenta o universo. O homem tiraria o seu sustento do jardim que Deus criou. Nos nossos dias, não é diferente. O homem retira o seu sustento daquilo que Deus criou, no sentido de que o homem, então, coloque em prática as suas habilidades, sai para trabalhar. O produtor rural, ele planta, mas Deus é que faz a semente germinar, Deus é que dá saúde ao homem para produzir e ceifar, manufaturar o que foi produzido. Toda a subsistência do homem depende de Deus, Criador e mantenedor da vida. O homem é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é um segundo ponto que devemos destacar. Davi pergunta: que é o homem para que o visites? Nós apontamos com base no Salmo número 8, Deus o criou e deu ao homem glória e honra. Deus tornou o homem a coroa da criação. Gênesis capítulo 1, verso número 26, destaca este aspecto quando nós vemos o Senhor Deus dizendo, também, o verso bíblico diz, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos
os répteis que rastejam pela terra. Portanto, o homem é um ser que, dentre todas as criaturas divinas, ele ocupa um lugar especial. Ocupa um lugar especial porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. Isso confere valor especial ao homem. Isso confere honra ao homem. Deus o fez coroa de toda a sua criação. O homem, portanto, é capaz de pensar, o homem é capaz de sentir, é capaz de apreender conhecimento. O homem tem um senso religioso, tem um senso moral, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que confere valor ao homem. Esta é uma graça que Deus concedeu ao homem, que podemos compreender como sendo o motivo pelo qual a vida humana tem valor. Todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Seguindo, agora passamos à parte da história que é triste a respeito do homem. O homem é também uma criatura caída. Ele não permaneceu no estado em que foi criado, mas decaiu dessa condição quando transgrediu a ordem do Criador. Lá em Gênesis, capítulo 3, nós temos este ensino, quando há ali a narrativa da queda do homem. Deus ordenou que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem poderia desfrutar de todos os demais frutos que existia ali no jardim, menos daquela árvore. A mulher foi enganada pela serpente, comeu o fruto, deu a Adão, ele também comeu. A partir daí, o homem caiu na transgressão, desobedecendo a Deus, tornou-se escravo do pecado. Desobedecendo a Deus, houve uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. Então, todos os seus descendentes já nascem nesta mesma condição. Já nascem em pecado, já nascem separados de Deus, nascem dependentes da graça de Deus para voltar a ter comunhão com Deus na pessoa de Cristo. Isso significa, então, que a condição de todo homem é a condição de uma criatura caída. E ninguém pode dizer que não tem pecado, que não cometeu nenhuma falha. O homem encontra-se na condição de pecador por nascimento, porque já nasce assim. À medida que ele cresce, no primeiro momento que tem condição de demonstrar os seus pecados, ou esta condição de pecador, ele demonstra através das suas ações. Primeira Epístola de João, capítulo 1, o versículo número 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Este é um verso que está dentro do contexto de contrição, de confissão de pecados. Nós podemos confessar ao Senhor os nossos pecados, implorando o perdão do Senhor Deus através de Cristo, mas jamais
podemos dizer que não cometemos pecado, visto que as Escrituras são claras em apontar que nós somos pecadores. Primeiro livro de Reis, o capítulo 8, verso número 46, Salomão está dedicando o templo que ele construiu ao Senhor Deus. Ele faz uma oração longa nessa dedicação. Lá no verso número 46, ele diz: quando pecares contra ti, falando a respeito do povo de Deus, quando no futuro o povo de Deus viesse a pecar contra ele, Salomão diz: quando pecares contra ti, pois não há homem que não peque. Salomão então destaca este fato: todo homem é pecador. Para encerrar essa abordagem ou essa discussão, vale lembrar o conceito, a definição de pecado. E essa definição coloca todos os homens como iguais, como pecadores, porque essa definição diz: pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Portanto, nas Escrituras, nós encontramos a vontade de Deus. Qualquer transgressão da vontade de Deus, da lei de Deus, é pecado. E todos os homens, excetuando Cristo Jesus, nosso Salvador, o Deus encarnado, todos cometeram alguma transgressão contra a vontade de Deus. Mas a definição continua e diz: ou qualquer falta de conformidade com essa lei. Significa que, se nós sabemos o que devemos fazer, sabemos qual a vontade de Deus e não fazemos, não estamos em conformidade com aquilo que Deus nos ordenou a realizar, então, nesta falta de conformidade, nós também estamos pecando. Todos somos pecadores. O que é o homem? O homem é um ser criado por Deus. É um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser que caiu em pecado, portanto, uma criatura caída. Mas também é um ser que é alvo da graça de Deus. E aqui é o último aspecto que queremos destacar. Iremos encerrar apontando este fato. O homem é alvo da graça de Deus. Mesmo depois do homem haver caído em pecado, Deus mostrou-se gracioso, não o destruiu, não exterminou a raça humana, mas permitiu que o homem ainda pudesse viver mais alguns anos. De fato, Deus havia dito que quando o homem, se porventura o homem comesse daquele fruto, certamente ele morreria. De fato, morreu instantaneamente no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Espiritualmente, naquele exato instante, o homem morreu. Mas o Senhor, sendo gracioso, ainda permitiu que Adão e Eva vivessem por mais alguns anos. Então, demorou algum tempo para que o primeiro casal viesse a falecer, isso no sentido físico. Ainda, Deus mostrou e continua mostrando a sua graça pelo fato dele impor freio sobre o pecado dos homens. Deus deu ao homem uma consciência moral e Deus coloca freio aos pecados da humanidade, de tal modo que nenhum homem é tão mau, tão ruim, tão pecador quanto ele poderia ser. Deus o impede de ser tão mau, tão pecador, tão ruim quanto ele tem condição de ser. Deus colocou um freio no pecado da humanidade, deu ao homem uma consciência moral, de tal modo
que mesmo aquele que não teme o Senhor, não conhece as Escrituras, tem um senso do que é certo e um senso daquilo que é errado, do que é aprovado moralmente e do que é reprovado moralmente. Isto ajuda na convivência do homem com o seu próximo. Isso torna a vida na Terra possível, no sentido de relacionamento de uma pessoa com a outra. Pois se não houvesse esse freio, a vida seria infernal. Ainda, Deus mostra a sua graça, Deus mostrou a sua graça, não retirando do homem a habilidade de apreender conhecimento. O homem é capaz de conhecer, de desenvolver as suas habilidades, as suas atividades, de continuar pesquisando, explorando a criação. Isso é graça de Deus para a sobrevivência da humanidade, de tal modo que pesquisas são feitas, remédios são descobertos e a tecnologia avança. Tudo isso não podemos esquecer. É fruto da graça de Deus, da graça que Deus concede ao homem, não retirando deste a habilidade de conhecer, de aprender, a habilidade de continuar pesquisando. Tudo isso é fruto da graça divina. E por fim, Deus continua mantendo a vida humana na terra por meio da sua providência. Deus mantém a vida do homem. Deus providencia o que o homem precisa para continuar existindo. Deus dá o sol para aquecer o homem. Sem o sol seria impossível a vida na terra. Água para matar a sede. Deus dá chuva à terra. Então, isto mostra a graça de Deus para com o ser humano. Esta graça que estamos apontando aqui é aquela graça geral, que é para todos os homens, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor, recebem de Deus esta graça geral. Num próximo momento, iremos abordar a graça especial, a graça de conhecermos a Cristo, temermos a Cristo e sermos salvos por Cristo. Esta é uma graça especial, concedida tão somente àqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Mas estudaremos sobre isso num segundo momento, no momento posterior. Enfim, queridos, encerramos concluindo dizendo que o homem é um ser que enfrenta mazelas neste mundo por causa do pecado. Doenças, guerras, fome, pestes, tudo isso é fruto do pecado. É porque o homem é um ser que nasce pecador e continua pecando durante a sua vida. Essas dificuldades só assolam a vida do homem, só assolam a humanidade por causa do pecado. Mas devemos dizer também, o homem é um ser carente da graça salvadora de Cristo. Já que o homem é um ser caído, ele também carece da graça de Deus para ser salvo. Nós iremos estudar a este respeito posteriormente. Irmãos, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que é gracioso conosco, nos deu mais esta oportunidade de dedicarmos tempo ao estudo das Escrituras. Bendito seja o Senhor por este veículo, onde a palavra do Senhor pode ser transmitida e chegar a todos. Nós estudamos hoje as Escrituras, pedimos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações,
para que jamais venhamos a nos esquecer de olharmos para as Escrituras e nela então verificarmos quem de fato somos, para que fomos criados e identificarmos também a graça de Deus que é dispensada sobre nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe a família dos irmãos. Lembre-se de continuar orando uns pelos outros. Lembre-se de continuar orando pelo nosso país. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.